Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com alegria, meus queridos, que mais uma vez estamos aqui na nossa programação Palavra de Fé. E eu quero convidar você a ficar até o final desse conteúdo. Quero convidar você a refletir naquilo que vai ser dito no dia de hoje. Quero convidar a você a meditar na Palavra de Deus, para que assim você possa tirar suas próprias conclusões acerca de tudo que será falado aqui no dia de hoje. E do que é que eu quero falar? Eu quero tratar com você no dia de hoje, eu quero convidar a você a pensar um pouquinho comigo acerca de tudo que tem acontecido nos dias de hoje. Nós podemos ver que temos vivido verdadeiro caos, nós temos vivido tempos de desesperança, nós temos visto pessoas sofrendo, nós temos visto tantos acontecimentos mundo afora, e isso nos leva a crer, conforme a palavra de Deus, que a volta do Senhor Jesus ela é iminente. A volta do Senhor Jesus ela está mais próxima do que muitos estão achando, está mais próxima do que muitos esperam. E para isso eu quero meditar com você acerca da palavra de Deus. A palavra de Deus, o próprio Jesus, vai dizer que assim como era nos dias de Noé, também será nos dias que precedem a sua volta. E nós temos visto que hoje, se concretizando, hoje nós temos vivenciado tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz. Mas a pergunta que eu faço no dia de hoje é, em meio ao caos, em meio a tudo isso que tem acontecido, Deus olhando lá do céu para cá, será que Ele acha graça em minha vida e na sua vida? Será que Deus olhando lá do céu, Ele vê alguém que faz a diferença nesse tempo presente? E é nisso que eu quero falar com você. Eu quero usar exatamente o livro de Gênesis e eu quero falar exatamente acerca da pessoa de Noé. Deus criou tudo em perfeição. Deus criou o paraíso, criou Adão e Eva para viver em harmonia, viver uma vida de paz, uma vida de tranquilidade. Mas, de acordo com a desobediência do homem, o mundo tornou-se um caos. E nós vamos ver que chega um momento que Deus olha para tudo que está acontecendo ali na terra e Deus decide destruir toda a humanidade, todo ser vivente que Ele havia criado. E a palavra de Deus vai dizer no livro de Gênesis, no capítulo de número 6, no verso de número 8, diz: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Muito bem, meu irmão, minha irmã. E eu quero, como já falei aqui anteriormente, quero convidar você a refletir sobre esse versículo. Deus, olhando nos dias de hoje, Ele acha graça em mim, Ele acha graça em você. Nós temos visto nos dias de hoje as pessoas se moldando facilmente aos desejos desse mundo, pessoas se moldando a tudo quanto o mundo oferece, pessoas sendo exatamente igual ao mundo. Pessoas, quando eu falo pessoas, eu não estou falando do ímpio, mas eu estou falando daquele que diz que serve a Deus, porque aquele que serve a Deus, nós compreendemos dessa forma, de acordo com a palavra de Deus, que Ele sempre será a diferença. Ele sempre será diferenciado. E nos dias de hoje, infelizmente, nós temos visto ao contrário. Nós temos visto as pessoas que se dizem de Deus cada vez mais parecido com o mundo, cada vez mais amoldado à forma a qual o mundo designa, a forma a qual esse mundo, esse tempo, esse sistema corrupto direciona.
e o homem e a mulher que se diz de Deus, deixando-se levar por esse caminho. E nós vamos ver que em meio àquele caos que aconteceu ali, em meio à desobediência, em meio ao pecado que estava assolando ali aquela região, assolando ali a humanidade, assolando ali a criação de Deus, aquilo chegou de tal forma a Deus, Deus enxergou de tal forma que ele decidiu destruir a humanidade. Diz a palavra de Deus que Deus se arrependeu de ter feito o homem, de ter criado o homem. Mas na verdade, quando a palavra de Deus diz que Deus se arrependeu, nós precisamos entender que isso é uma linguagem que a Bíblia usa para que nós possamos compreender o sentimento de Deus, porque na verdade Deus ele não se arrepende. Na verdade Deus ele é imutável. Mas essa linguagem é usada tão somente para que nós venhamos compreender o sentimento de Deus. E aquela situação, não pense você que pegou Deus de surpresa, não, porque Deus ele jamais será pego de surpresa. Mas isso nos mostra qual é a vontade de Deus para o seu povo, qual é a vontade de Deus para os seus filhos. É que nós tenhamos comportamentos totalmente contrários ao comportamento do mundo. Não é porque o mundo vive pecando que eu e você, como servos de Deus, devemos também viver nessa prática. Não, nós devemos sempre nos abster de tudo aquilo que é pecado contra a palavra de Deus, contra Deus. Portanto, meu querido, minha querida, eu quero chamar a sua atenção no dia de hoje exatamente para que nós possamos olhar para nós mesmos e enxergar como nós estamos vivendo diante de Deus. Como Deus olha para a minha e para a sua vida e nos enxerga. Será que Ele olhando, Ele vê graça, Ele acha graça na minha vida? Ele acha graça na sua vida? Será que olhando, Deus vê algum contentamento, ou seja, a nossa vida traz algum contentamento a Deus? Ou será que Ele olha para mim e olha para você e simplesmente vê como todos, nos enxerga como enxerga a todos? Eu e você, nós precisamos ser luz nessa terra. Eu e você, nós precisamos ser sal nessa terra. Ou seja, eu e você, nós precisamos ser diferentes do mundo. Portanto, não se molde ao mundo. Não é porque o mundo está fazendo que eu e você devemos fazer, mas como já falei anteriormente, infelizmente, nós temos visto o mundo amoldando a Igreja de Cristo. Ou melhor, não a Igreja de Cristo, mas alguns que se dizem fazer parte da Igreja de Cristo. E naquele grande dia, como diz o livro de Malaquias, outra vez vereis a diferença entre o ímpio e o justo, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Fica no dia de hoje essa palavra, fica no dia de hoje essa mensagem para nós refletirmos, para nossa reflexão, para nós meditarmos naquilo que Deus espera de mim e de você. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo Palavra de Fé. Fiquem todos com Deus.